Olá, bom dia. Bem-vindos a Luamba Consultoria. Eu sou o Cúmena e hoje nós vamos falar sobre índice de liquidez, ou seja, basicamente análise financeira. O que vamos aprender aqui é um pouco mais sobre análise financeira, porquê? Primeiro porque os contabilistas já devem deixar de achar que fazer contabilidade é apenas para o fisco. O gestor precisam ver os contabilistas como auxiliares de gestão. E isto não basta só os gestores quererem. É necessário que os contabilistas façam-se merecer. Então, por isso que um contabilista deve entender e muito bem de análise financeira. Então, esta série de vídeos que a Luamba vai fazer, primeiro vamos fazer esse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco no geral e depois vamos também falar sobre a liquidez geral, de forma isolada, e em outros vídeos aulas, todos os domingos a Luamba vai disponibilizar uma videoaula sobre liquidez. Este domingo a gente vai falar sobre liquidez geral e um pouco sobre o geral dos índices de liquidez. Né? Então, vamos lá começar aqui. Esse e-book que está a ser preparado pela Luamba Consultoria, ainda não terminou. Quando terminar, provavelmente será disponibilizado de forma gratuita para vocês aí em casa, mas ainda não terminou e não há previsão para terminar, então não afoguem-me nos comentários. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe este vídeo se você gostou, dá um like antes de continuar, porque aí depois no final você esquece. Porque isso realmente ajuda e muito o canal a crescer, ajuda o canal a crescer junto do YouTube, ajuda o YouTube a divulgar mais o vídeo da Luamba Consultoria para consequentemente ajudar mais pessoas. Vamos ao que importa. O que é afinal de contas uma liquidez geral? A liquidez geral não, minto. O que é uma liquidez? A liquidez é a velocidade que a empresa tem em transformar ativos em dinheiro vivo. Quanto maior for a liquidez, consequentemente, mais rápido será o retorno. Por exemplo, investimentos em poupança têm uma liquidez alta. Basta você solicitar um saque para ter acesso ao dinheiro. Já os investimentos em imóveis são considerados investimentos de liquidez baixa ou ilíquidos, uma vez que para ter o retorno será necessário esperar por meses para efetuar a venda, ou seja, você terá que vender tem que esperar até você vender todos os seus bens para poder liquidar as suas dívidas. Estamos já lá a ver aí o que acontece. Agora, por que é que a liquidez é importante para a minha empresa? A liquidez pode ser um fator extremamente importante, pois com ela é possível fazer diversos tipos de análises em relação ao investimento e sobre a situação financeira da empresa. Você consegue saber se a empresa realmente está a bom caminho, se não, analisar as demonstrações financeiras da empresa. Então é muito importante a liquidez para as empresas. Vamos agora falar aqui a liquidez na análise financeira. Neste contexto de análise financeira, a liquidez é utilizada para avaliar o quanto a empresa é capaz de pagar suas dívidas e honrar seus compromissos dentro dos prazos determinados. E isto sem precisar recorrer a outros recursos. Por isso, são utilizados alguns índices, tais como índice de liquidez geral, índice de liquidez corrente, de liquidez seca e o índice de liquidez imediata. E não só. Atenção, há vários outros índices a serem levados, há várias outras análises a serem levadas em consideração. Esses são apenas os principais. O que é um índice de liquidez geral? O que é que ela indica? O que é que ela faz, afinal de contas? O índice de liquidez geral, ele indica a capacidade que a empresa tem de pagar as suas dívidas, comparando os seus ativos correntes mais ativos não correntes e dividido pelos passivos correntes mais passivos não correntes. É simples assim. Já a liquidez corrente, ela avalia se haverá dinheiro suficiente para pagar apenas as dívidas de curto prazo. Neste índice são considerados apenas o ativo e o passivo corrente. A liquidez seca, este índice também avalia a capacidade de pagar as dívidas, porém, desconsiderando o ativo
Do ativo, o valor é em estoque. Falando em português angolano, o que é que acontece? A diferença é que aqui a gente vai tirar as mercadorias. Prontos. Do ativo, nós vamos tirar as mercadorias. Ou seja, o valor do ativo em estoque. Né? Pois, trata-se de uma renda incerta. Uma vez que para que o valor deste estoque se transforme em dinheiro é necessário o esforço de venda. Portanto, a liquidez seca considera apenas recursos exclusivamente monetários, como dinheiro em caixa em banco e as dívidas a receber. Exclui as mercadorias em estoque, ok? Já a liquidez imediata, ela avalia a capacidade de cumprir as obrigações, considerando apenas os recursos que são imediatamente disponíveis, como dinheiro em caixa e bancos, eliminando recursos, eliminando neste caso as dívidas a receber dos clientes, ok? Ou seja, a diferença entre a liquidez seca e a liquidez imediata é que a liquidez seca ela pega as dívidas a receber mais o dinheiro em caixa. Quando eu falo em caixa, eu estou a me referir também a bancos, ok? Já a liquidez imediata pega apenas valores monetários. Vamos dar continuidade à nossa leitura. O estudo do resultado dos índices mencionados de maneira comparativa poderão indicar aos gestores se a situação da empresa é lucrativa ou se existem problemas que possam comprometer a continuidade dos negócios, desta forma possibilitando a tomada de decisões para redução de riscos da empresa. Daí vocês conseguem ver com esse pequeno parágrafo que acabei de ler agora, com a importância da análise financeira, com a importância dos índices de liquidez, o que é que ela transmite para o gestor. Quando o contabilista faz uma análise financeira muito bem feita e muito bem comentada, o que é que acontece? O gestor consegue ter uma percepção sobre a saúde financeira da sua empresa. Se haverá continuidade, se a empresa continuar nesse ramo, ou se haverá possibilidade de falência. Isso realmente possibilita muito o gestor na sua tomada de decisão. Para o cálculo dos índices, uma ferramenta de extrema importância que irá fornecer os dados necessários são o balanço patrimonial fornecido pela entidade, o fluxo de caixa e também já em alguns indicadores ADR, que é a administração de resultados. E vamos ver depois aí quando é que a gente usa ADR. Prontos. Liquidez, forma resumida. Nada mais do que a capacidade de liquidar as dívidas ou a capacidade de pagamento. É o que vamos de ler. Temos aqui uns parâmetros de referência, né? Indicadores de liquidez acima de 1. É assim, o padrão, não existe um padrão único e exclusivamente correto, única e exclusivamente certa e por aí fora. É o seguinte, o padrão é para o índice de liquidez, se estiverem acima de 1, está bom. Porquê? Diz assim, para cada um kwanza, vamos supor que a liquidez é 1,55. Estamos a dizer que para cada um kwanza, essa empresa fez um índice de liquidez geral e tivemos o valor de 1,55. Mas vamos já lá ver lá à frente na prática, mas porque aqui em cima de 1 é melhor. Estamos a dizer, se tivermos um índice de liquidez corrente de 1,5, estamos a dizer que para cada um kwanza que a empresa deve, a empresa tem 1,55. Se a gente pagar um kwanza, a empresa ainda fica com 0,55, ou seja, a empresa poderia pagar todas as suas dívidas e ainda sobraria com alguma coisa. Okay. Mas o segundo ponto, não existe um patamar mágico. Nem sempre que estivermos acima de 1, estamos bem. Okay? É por isso que não se faz análise financeira de uma empresa baseando apenas em 1, 2 ou 3 índices de liquidez. Ok? Também, outra coisa a levar em consideração é o perfil do setor e o momento da economia. Influenciam muito na análise. Atenção, em que setor essa empresa atua é realmente muito importante. Qual é a situação econômica
do país no momento que está a ser feita a análise financeira é extremamente importante. Neste momento do Covid-19, nós temos que admitir que há que ter muito cuidado e levar em consideração esses fatores da Covid ao fazer uma análise financeira de uma empresa. Se bem que eu acho que todas as empresas estão lixadas. A maioria em Angola estão todas lixadas. As universidades pior. As instituições de ensino já, eu acho que nem prestam. Nem têm reservas. Mas são outros assuntos. Pronto. Índice da liquidez geral. Ela, já lemos aí, mas agora estamos aqui em fase de desenvolvimento. Ela mostra a capacidade de pagamento da empresa a longo prazo. Considerando tudo o que ela converterá em dinheiro a curto prazo, relacionando-se com tudo o que já assumiu como dívida a curto prazo. Talvez fazer alguma confusão, mas praticamente é isso. É a diferença entre o ativo e o passivo, como a gente tem aqui. Total do ativo e o total do passivo. É um índice que mede a liquidez da companhia, ou seja, mede se a empresa possui mais valores a receber do que valores a pagar, de uma forma muito direta. Diferentemente dos demais indicadores de liquidez, a liquidez geral mede o quanto a empresa possui a receber versus total de dívidas a pagar, considerando tanto a curto como a longo prazo. Temos a seguinte fórmula. A liquidez geral é igual ao ativo corrente ou realizado a longo prazo, mais o ativo não corrente ou realizado a longo prazo, mais o ativo corrente dividido do passivo não corrente mais o passivo corrente. E vamos agora aqui. É bom quando este valor é superior a 1, como eu disse lá à frente, porque indicará que a empresa consegue liquidar as suas dívidas no momento e ainda resta alguma coisa quando é superior a 1. Quando é igual a 1, significa que a empresa vai pagar todas as suas dívidas e fica sem nada. Ou seja, fica sem dever, mas também fica sem nada. Quando é inferior, significa que a empresa não tem capacidade, ainda que vendesse tudo, não teria capacidade de pagar as suas dívidas. Ela venderia tudo e ainda ficaria devendo. Quando é inferior, é o que está escrito aí, e já nem vou ler para vocês. Antes da gente falar aqui sobre os fatores que podem influenciar a análise da liquidez, vamos aqui na prática. Temos aqui um balanço. Lembrando, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E se você não deu um like, dê um like. Porque nós temos tido o seguinte. Você vê um vídeo com 2, 3 mil visualizações, mas as pessoas não dão like. O que as pessoas fazem? Vejam o tema do vídeo da Luanda, assistem 1 minuto, baixam o vídeo para depois assistir em casa, na boa e muito bom. Não compartilhem e nem sequer dão like. Tu tens 6 mil visualizações e tem poucos likes. Se você não dá um like, pelo menos dá um dislike. Aí a gente vai saber que você não deu um like porque você não gostou do vídeo e vamos melhorar. Quando o utilizador não dá nem like nem dislike, nós ficamos confusos. Gostou ou não gostou? E agora nos apercebemos que os estudantes, os telespectadores, baixam as aulas e assistem em casa e nem sequer se importam em deixar um like, um joinha, e muitos deles nem são inscritos. Nós temos vídeos de mais de 6 mil visualizações e a gente nem tem 6 mil inscritos. É engraçado. E vamos aqui. Pronto, temos um balanço tradicional à moda angolana aqui. Muito resumido, sem muitas coisas. Estamos a começar aqui um índice de liquidez, não vamos pôr um balanço super, hiper, mega complexo. Temos a liquidez geral e vimos a fórmula que está aqui, que é o ativo corrente, ativo não corrente, está aqui o ativo não corrente, mais o ativo corrente, que está aqui ativo não corrente, mais o ativo corrente. Depois temos o passivo não corrente, que está aqui o passivo não corrente, mais o passivo corrente, que está aqui o passivo corrente. E temos aqui o resultado, que foi estes dois, dividido por estes dois, deu 7. Nós vimos lá mais atrás que se o valor for superior a 1, isso significa aparentemente que está bom. Ok? Mas há muita coisa a levar em análise. Neste caso, está a dizer o seguinte.
Isso indica que para cada quantas de dívidas totais, seja de curto ou longo prazo com terceiros, a empresa dispõe de 7,92 de bens e kwanzas de bens direitos de curto e longo prazo para pagar. Ou seja, se a empresa negociar os seus bens e direitos de curto e longo prazo, para cada um kwanza que recebe, para cada 7,92 kwanzas que recebe, ela paga um kwanza e ainda fica com 6,22. Está a dizer o seguinte, que essa empresa, ela pode vender tudo, vai pagar a sua dívida de um kwanza e ainda fica com 6,92 kwanzas. Isso é muito bom, significa que a empresa não tem nenhum problema. A empresa não tem mais dívidas do que ativos, não tem mais passivos do que ativos. Isso é muito importante. Agora vamos dar continuidade à nossa leitura para ver que não é sempre bem assim. Há outros fatores que têm que ser levados em consideração. E temos aqui, olha, fatores que podem influenciar a análise da liquidez. Faz-se necessário mencionar alguns fatores que poderão ser atestados pelos analistas, como o fato da empresa possuir um prazo de pagamento de suas obrigações menor do que o prazo para receber os frutos de suas vendas. Isso significa, muitas das vezes, que a empresa, mesmo possuindo o índice de liquidez, ou seja, maior do que 1, poderá enfrentar dificuldades para honrar com os seus compromissos. Eu fiquei distraído aqui, desculpa. Eu vou explicar esse parágrafo. Estou aqui a fazer aqui alguns ajustes, porque eu estava a escrever e fiquei distraído. Pronto. Está a dizer o seguinte. O fato da empresa possuir um prazo de pagamento de suas obrigações menor do que o prazo para receber... o prazo para receber... Pronto, vamos já tentar explicar isso, que agora ficou muito complicado. É o seguinte, o fato de teres um índice de liquidez superior a 1 não quer dizer exatamente que a empresa está de bom porto. Porquê? Porque é aí onde vem, ou estamos a nos referir aqui exclusivamente para o índice de liquidez geral. Atenção. Porque você pode realmente ter um índice de 7, mas os prazos de pagamento das suas dívidas são inferiores ao prazo de recebimento. Ou seja, vamos lá, tu tens de pagar as suas dívidas em 30 dias, mas tu tens a receber as suas dívidas em 60 dias. Então começamos a ver que, afinal de contas, se cobrarem-te hoje, agora, todas as suas dívidas, se quando chegar no dia 30 todos os fornecedores exigirem pagamentos, a empresa não terá capacidade para pagar, primeiro porque a empresa só vai receber daqui a 60 dias. Então é por isso que deve-se levar em consideração outros indicadores, outras liquidez, para poder dizer que realmente esse indicador da liquidez superior a 1 da liquidez geral é bom ou ruim, ok? Então há muita coisa que deve levar-se em consideração. Podem haver situações também em que o índice da liquidez geral poderá mostrar uma situação falsa da empresa. Atenção, como por exemplo, a não constituição de previsão de férias, que causará um aumento dos resultados e uma diminuição da exigibilidade. Vale tentar também para o fato de que no passivo circulante podem haver compromissos já vencidos, inclusive impostos atrasados, bem como valores recebidos, como as duplicatas a receber, quando de longo prazo podem, na verdade, apresentar valores nominais menores do que a figura de balanço. Ou seja, há muita coisa a analisar que tem que se levar. O balanço é um pouquinho superficial para fazer essa análise. Então, há muita coisa a gente realmente a levar em análise, né? Tipo, pode haver compromissos já vencidos, tu já tens que pagar, não pagaste, estás em uma situação realmente muito complexa.
a empresa já venceu o prazo de pagamento, mas ainda não venceu o seu prazo de recebimento, ou seja, a empresa não está bem. O índice deu superior a 1, deu até 7 nesse exemplo aqui, o índice foi até de 7, mas que não quer dizer já que a empresa está boa. Né? Essas análises que a gente acabou fazendo aqui, deu para mostrar para vocês, mais ou menos, se vocês conseguiram entender, que nem sempre quando o índice é superior a 1, o índice de liquidez superior a 1, quer dizer que a empresa está a bom porto. Há muitos e muitos fatores a levarem-se em consideração, ok? Porque esse índice de liquidez geral se a empresa vender tudo, se lhe for cobrada agora todas as suas dívidas e ela vender tudo, lhe for cobrada agora todas as suas dívidas, a empresa terá ou não capacidade de liquidar tudo. Aqui diz que terá, mas quando vais levar em outros índices de liquidez, que a gente vai ver em outras aulas, vamos dar conta que há outras nuances a serem levadas em consideração. Há muita coisa que tem que se levar em consideração, não é apenas se pendurar apenas em um índice de liquidez. E é necessário que os analistas, os contabilistas, levam em consideração todos os fatos que possam influenciar o índice de liquidez. O balanço, por vezes, é muito superficial. Tens de ver o mapa de pagamentos e recebimentos da empresa, que é onde você vai ver os prazos de pagamento e os prazos de recebimento. São essas informações que vão realmente determinar se o índice de liquidez é bom ou não é bom. Então, esta foi a aula que a gente tinha para vocês hoje. Eu espero que gostem. Deixem nos comentários críticas, elogios, sugestões. A gente não sabe tudo, cada dia a gente vai aprender mais com vocês aqui nos comentários. Possivelmente, e sei que assistindo essa aula tem analistas financeiros que podem ter aqui nos comentários ajudar ou colaborar com mais informações para os telespectadores que possam ajudá-los na análise. Tu que és contabilista, estuda análise financeira. É importante. Tu és um auxiliar do gestor. O gestor conta contigo. Faça isso. A Luamba Consultoria agradece. Continuação de um bom dia. Que Deus abençoe vocês todos. Covid-19. Fique em casa. Que a Luamba